Olá, senhoras, olá, senhores, começando aqui o nosso Notícias Comentadas e imagino que devem estar com saudade, né? Após um afastamento aí, né, de praticamente 2 semanas, eu estive em dois momentos aí complicados, né, para estar fazendo o meu bloco, fazendo o meu programa dentro aqui do podcast, do Notícias Comentadas, né, dentro do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, devido a questões aí de voz, né, de garganta. Primeiramente, só para entrar em alguns detalhes, né, foi um problema relativo à voz mesmo, né. Acredito que pela hidratação, ou melhor, a falta dela, e também o tempo relativamente seco, clima de inverno, a atmosfera, eu acabei pegando, abusando, né, das cordas vocais e, por sua vez, após uma semana aí dando uma cuidada, né, eu acabei na sequência adquirindo amidalite, que foi um tanto quanto fatal também. Mas o importante é que estamos aqui, né, finalmente, bem, sãos e salvos, graças a Deus, juntos para podermos apresentar mais algumas questões aqui para vocês. Em uma delas, né, acredito aí que a mais importante, a mais vital por hora na semana, na minha humilde análise, é falar justamente pegando aqui, no caso, o aniversário de São José dos Campos. Claro que somos e pretendemos, né, ser aí de âmbito nacional e, se possível, internacional, né? O céu é o limite, mas é claro que a gente também não pode esquecer as raízes, né, as origens. No caso, aqui São José dos Campos, onde nasceu o podcast e, consequentemente, vem aí adquirindo cada vez mais admiradores, colaboradores, né, apoiadores de toda a gama, toda a natureza. E o grande ponto, falando aí sobre o aniversário da cidade, é justamente essa questão de ver como São José está complicada ultimamente no que diz respeito às questões sociais, e poderíamos até falar sobre outros campos também. Afinal de contas, isso envolve também o econômico, o ambiental. Essa questão da moradia na cidade tecnológica, na cidade da tecnologia, na capital do avião, na cidade que, na sua malha urbana, tem aí mais de 90%, né, de coleta de esgoto, de tratamento de esgoto, tratamento de água, mas não se fala, né, dos chamados bairros outrora clandestinos e toda a questão de sofrimento que grande parte da população nesses locais passa, justamente por morarem, né, residirem em ambientes, em bairros que infelizmente não fazem parte do ponto de vista formal, do ponto de vista do atendimento, da atenção do poder público. Consequentemente, o que a gente acaba vendo é, na verdade, repressão, perseguição e toda uma gama aí de materiais que vocês já têm acompanhado no canal e também por outros meios aqui em São José dos Campos, né? E claro que poderíamos espalhar isso como um fator que acontece em tantas outras grandes, médias e até pequenas cidades também, Brasil afora,
mas chama muito a atenção esse fato aqui para nós. E falamos aí com especial pegando a questão do bairro Canindú, Chácaras Havaí, uns casos mais recentes, e também a questão do banhado, verdadeiros absurdos que vocês têm visto, acompanhado. Estamos aí na luta, né, direto ou indiretamente, tentando defender aquilo que é justo, defender aquilo que é certo e, claro, combater. Eu não vou aqui chamar, como muitos acabam fazendo, né? Não vou aqui atribuir fascismo da forma como muitos acabam usando relativamente em vão essa palavra, mas infelizmente uma política que em muitos pontos se assimila a uma política de perseguição, a uma política de combate, a uma política de, podemos até dizer que, de certo modo, extermínio daquilo que é seu adversário, daquilo que é seu, entre aspas, inimigo, né? E aí que mora o grande perigo. Eu não estou aqui chamando o atual prefeito Anderson Farias de fascista, acho que até seria muito leviano uma acusação desse caráter, mas eu não posso negar que é bastante complicado o caráter autoritário e o caráter de violência, violência social que essas que a população, né, que grande parte da população infelizmente está submetida. População essa que infelizmente vive o que vive, padece o que padece por conta das condições que mora, das condições dos seus bairros que não são regularizados, né? Regulamentados aí pela atual gestão, pela atual prefeitura. E não vamos aqui também passar panos quentes, não, né? Outras prefeituras, inclusive prefeituras de caráter progressista ou pretensamente progressistas outrora, também assim não o fizeram, né? Então fica apenas o nosso lamento por um lado, mas também nossa saudação à luta de todos esses bairros, todos esses grupos, toda essa população que está aí querendo, afinal de contas, moradia digna e, claro, o reconhecimento, né, dos seus bairros, a regularização, querem fazer parte da cidade, assim como nós aqui do centro, assim como as pessoas dos chamados bairros nobres ou bairros de classe média de uma forma geral, ou mesmo qualquer bairro mais modesto, mas que seja, né, tenha as devidas condições, tenha a devida estrutura para que qualquer um possa viver com dignidade. E, paralelamente, falando aí sobre essas questões de moradia, tudo mais, o vereador Tomás Barbosa, que vem tentando se apropriar aí dessas questões, dessas lutas e tentar dar uma cara de amigo dos pobres, né, de partido preocupado com as questões sociais, que é o Partido Novo, vem lançando aí sua pré-candidatura a prefeito aqui de São José dos Campos e, consequentemente, já vem trabalhando por fora, direto ou indiretamente, uma equipe de também pretensos vereadores, né? Pretensos pré-candidatos a vereadores que também vão abraçar a questão da luta por moradia, as questões que estamos aqui falando, né, até o momento, e evidentemente tentar dar uma cara, como já aqui falei, né, uma espécie aí de
irmão dos pobres, né? Se o pai era Getúlio Vargas, então Tomás Barbosa vai querer aí, através do seu partido, através daqueles que uh, o seguem, né? E hão de seguir, tentar a se auto-atribuir, né? Essa visão aí de uma espécie de irmão dos pobres, né? Digamos assim. Bom, a questão é que vamos ver, antes de tudo, no que é que isso vai dar, né? Eu não acredito. Claro que vai dar uma sacudida, né? A se pensar o que temos no momento nas questões políticas, né? Que o país, o estado e, obviamente, as cidades, né? Os municípios vão de enfrentar aí pro ano que vem. Mas não acho que a princípio ele será assim um candidato que vá ter muito mais votos do que ele teve como vereador. Posso estar enganado, né? Afinal de contas, a eleição ainda, né, tá há mais de um ano de tá ainda há mais de um ano para acontecer e muita água evidentemente vai rolar. Mas claro que olhando para o momento atual, essa é uma realidade que eu tiro para a situação em que estamos. Ainda falando sobre o Tomás, o mesmo aí presenteou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro com uma camisa, né, da nossa querida Águia do Vale, time de futebol aqui de São José dos Campos, que além do presente em si, né, claro, ele pode dar uma camisa de time de futebol para quem ele bem entende, né, para quem ele bem quiser. Apesar de ter achado um pouco patético a cena, né? Mas enfim, questões aí à parte, cada um, cada um. Só achei um pouco delicado a forma como ele praticamente ao fazer isso, embora não literalmente, mas podemos dizer que de certa forma soou como se ele estivesse pedindo uma espécie de benção, né, para Bolsonaro, para ele poder, para ele, Tomás, né, se lançar como candidato a prefeito de São José dos Campos, representando o que ele chama aí de direita joseense, né, ou a verdadeira direita, e claro, como tal, vai querer pegar o apoio aí de bolsonaristas, né, vai querer atrair a atenção dos conservadores, porque afinal de contas ele sabe que apenas com o eleitorado do Novo, em especial o eleitorado que o Novo sustenta proporcionalmente falando, seja aqui em São José ou mesmo Brasil afora, não é algo assim que ele vá realmente conseguir prosperar. Claro que eu não vou entrar aqui no mérito do governador mineiro Romeu Zema, né, que é o único governador eleito e reeleito pelo Partido Novo, né, em todo o Brasil, mas estou pegando questões também locais e também a gente tem que pensar no que é que o partido, né, propriamente no país como um todo representa. Então, evidentemente, com âmbito, né, de crescer aí e, claro, representar a direita como ele mesmo declara, os conservadores, como ele mesmo se autodeclara, ele precisou aí, nesse gesto simbólico de dar a camisa da Águia do Vale para Jair Bolsonaro, pediu uma espécie de benção para que o mesmo, né, de uma certa forma, para poder tentar colar a imagem e, evidentemente, a partir daí, procurar agradar o eleitorado que,
possa vir a fechar com ele, né? Bom, mas além disso, o que soa bastante patético, né, nessa questão é que conservadorismo, ser de direita, enfim, a rigor isso não é crime, né? Mas o que é crime, e aí lembramos aí da repercussão que está dando essa semana de novas descobertas, novas investigações, novos apontamentos sobre a morte de Marielle Franco, que estão fechando cada vez mais o cerco e estão cada vez mais estabelecendo toda uma rede, né, de conexões que eu não estou aqui acusando absolutamente ninguém, nem tentando tirar conclusões precipitadas, mas a gente não pode negar que há toda uma rede, que há todo um. Lembra daquele brinquedo, aquela brincadeira, né, de ligue os pontos, que acaba pelo menos esbarrando, cruzando com a figura do ex-presidente Bolsonaro, do qual sabemos o apreço que tem por milícias, por milicianos, inclusive milicianos declarados, né? E claro, milícia por milícia, atividades aí que a gente sabe como a coisa funciona no estado do Rio de Janeiro. Bastante complicado. Repito, não estou aqui acusando ninguém, mas estamos observando o cerco e com cada vez mais novas descobertas com relação ao assassinato da ex-vereadora pelo PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, esse networking, né, essa rede aí de conexões que, como falei, no mínimo esbarram na figura de Jair Messias Bolsonaro e, claro, o seu clã de modo geral. Bom, esse foi o NC. Agora fazendo esse fechamento aí da semana, né? O último Notícias Comentadas do nosso mês de julho. E claro, voltamos aí com a nossa programação original, né? Agora, graças a Deus, recuperado e, portanto, tocando nosso barco, tocando nossas atividades. Lembro a todos para estarem sempre aí apoiando, colaborando com o canal. Inclusive, temos a possibilidade de vocês colaborarem financeiramente, né? Pedimos aí que façam doação pelo nosso canal no Padrim, também pelo CPF, né? Pelo Pix, a chave Pix 385-007-02800. Capiche? Vamos que vamos, vai dar certo, né? Vamos aí na fé. E um ótimo final de semana para todos e tchau!